Então eu poderia responder da seguinte forma, né? É pecado amar mais os animais do que os seres humanos? Vamos responder que é o seguinte: não é pecado amar os animais. Até porque a gente precisa fazer isso, a gente precisa... É a criação de Deus. Sim. É um cuidado não só com os pets, com os animais de estimação, mas com os animais da natureza. Até porque maus tratos quanto os animais, a gente já até aproveita a oportunidade. É crime, né? Não é nada interessante. Se a gente for para a Bíblia, Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 6, verso 26, Jesus diz: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Então a gente vai ver que o próprio Deus tem um cuidado, tem um carinho com os animais. Em Provérbios capítulo 12, verso 10, o justo cuida bem dos seus animais. Então até aí não tem nada de errado, não tem problema nenhum. A questão é quando a gente inverte os valores, quando a gente coloca, por exemplo, um animal no mesmo lugar que um ser humano, né? Pois o mandamento de Deus para que amemos o nosso próximo está se referindo a alguém da mesma espécie, né? Sim. Não é um gato, não é um peixe no aquário. Então, quando a gente coloca o animal no mesmo patamar, é que a gente começa a entrar num extremo, para a gente refletir, porque tem gente que comete tanta crueldade, a gente vê aí nos noticiários com animais, e é um pouco perigoso até ficar perto de pessoas que têm essa coragem de reagir dessa forma. Agora, sobre a segunda pergunta que foi colocada aqui, de repente, pastor Davi, sim, alguém em casa pode ter o seguinte pensamento: de repente, algum irmão, uma irmã tem um cachorrinho, tem um gatinho, tem um peixinho no aquário, que ele tem tanto carinho, tanto afeto. E aí, quando a gente coloca, quase que fazendo uma comparação, né? É pecado amar mais os animais que o ser humano. Aí essa pessoa, esse meu amigo ouvinte, tem uma pessoa que, de repente, gerou um prejuízo muito grande na vida dele. Aí a primeira coisa que vem à mente: o gatinho que ele cuida com tanto amor, e essa pessoa que prejudica todo mundo. Ele pensa: poxa, eu amo mais o meu gatinho, meu cachorrinho, meu peixinho, do que essa pessoa, do que esse camarada aí. Aí ele fica pensando agora: será que eu estou cometendo um pecado porque eu tenho mais carinho por esse pet do que por essa pessoa que prejudica? E aí é onde a gente estava, vou pegar uma carona aqui com o pastor Marcelo novamente, a gente precisa fazer essa divisão das linhas gerais para as linhas específicas. Obviamente que uma pessoa vai ter um pouco mais de carinho com o pet do que uma pessoa que trouxe um prejuízo. Mas aqui a gente vai falar de uma forma um pouco mais genérica. A gente está falando de seres humanos. Eu não posso colocar animais no mesmo patamar que seres humanos. Sim. Então, para me concluir aqui essa minha fala, aí foi falado, às vezes o ser humano se frustra com outro ser humano e ele começa a se isolar e ele, não, prefiro ficar com o meu cachorro do que com outros seres humanos. E aí a gente entra num outro problema, aí falando de psicologia, do isolamento social. Daqui a pouco essa pessoa está isolada no quarto, não se comunica mais com ninguém, não, só fica com o meu cachorro. E aí pode gerar um problema emocional e essa pessoa daqui a pouco vai estar precisando de ajuda psicológica. Eu achei também interessante a observação que ele fez, porque foi falado aqui, às vezes o ser humano troca um outro ser humano por um animal por uma frustração. Mas aí ele falou aí, e se Deus fizesse a mesma coisa? Porque muitas vezes nós desobedecemos, nós entristecemos a Deus, ao Espírito Santo. Imagine se Deus trocasse: eu não vou me relacionar só com os animais, porque o ser humano está dando muito trabalho. Então é um caso da gente refletir, né, pastor Davi? Ter filho é uma responsabilidade muito grande. Acho que uma das maiores responsabilidades da vida é você educar, né, criar um filho. E enquanto muita gente tem muitos filhos de maneira irresponsável, muitas vezes sem condições de educar, sem condições de criar, sem condições de manter, e tem tem 2, 3, já tem outros que preferem se programarem melhor. Já existem casais que preferem se organizar melhor. Então, às vezes, existe até uma pressão dos familiares: poxa, casou e ainda não tem filho, porque sua mãe casou e teve filho, sua tia casou e teve filho. De repente, esse casal casou, mas ele vai se programar melhor para que ele tenha filhos com as condições necessárias. Agora, foi falado aí sobre chamar o animalzinho
vem com a mamãe, vem com o papai, eu não vejo problema nenhum, é uma questão carinhosa, né? A criança chama a boneca de filha, na brincadeira, não tem problema nenhum. Agora, o problema, o extremo disso tudo é o que a gente tem falado aqui desde o início do debate, é quando a gente coloca o animal no lugar do ser humano, tratar o animal como ser humano. O animal, ele tem que ser tratado como um animal, com carinho, com cuidado, com zelo, tem que cuidar da saúde do animal. Eu digo o seguinte, ninguém é obrigado a ter um animal de estimação, mas desde o momento que alguém aceitou, adotou um animal, tem que cuidar. Não é de qualquer jeito, porque o animal ele vai ficar doente, ele precisa de um veterinário, ele precisa de todo o cuidado que às vezes o ser humano também precisa. E o maus tratos já foi falado aqui, que é crime. Agora, para encerrar aqui a minha fala, a gente vê por aí, falando dessa inversão de valores, pessoas, por exemplo, deixando herança para animais. Então, o camarada deixa lá escrito na herança, no testamento, que vai ficar casa, apartamento, carro, o que ele tiver de bens para um animal. Aí a gente vê essa inversão de valores. O que o cachorro, o que o peixe do aquário vai fazer com casa, com carro, entre outras coisas. Então, voltando aqui para os pais, ou melhor, para o casal que prefere ter um pet, talvez seja uma questão momentânea. O casal esteja se organizando melhor. É mais fácil você ter um pet. É muito menos responsabilidade você ter um pet. Então, o casal está estudando muito, trabalhando, construindo a casa, se qualificando profissionalmente, e tem um cachorrinho, tem um gatinho. E quando eles estiverem em condições favoráveis, de repente eles vão se programar para ter filho. Então, não vejo nenhum problema o casal se programar dessa forma. Sim, pode ser uma espécie de egoísmo, entrando no campo aí da psicologia. De repente, ele, com um passarinho preso ali, ele consegue ter uma atenção voltada para ele que, de repente, ele não consegue de outras pessoas por causa das suas próprias atitudes, né? De repente, tem pessoa que afasta a outra. O passarinho está preso, ele não vai conseguir se afastar. É verdade. Mantém um equilíbrio, e isso se torna um testemunho público da minha fé, as pessoas vão ver que não tem problema nenhum eu ter um pet de estimação, porque vão ver a forma como eu trato a minha família. E vão ver que não existe nenhuma substituição, que o meu casamento não vai acabar por causa do cachorro, porque a gente vê isso. Escolhe ou ele ou o cachorro, e aí tem casamento acabando por falta de equilíbrio.